Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o advogado e consultor jurídico Raul Amaral. CPI da Enel. Quais os possíveis desdobramentos no setor de energia elétrica no estado do Ceará? Energias renováveis, os caminhos para superar os gargalos da regulamentação. Parcerias público-privadas. Vamos falar sobre as vantagens e desvantagens desse tipo de contrato. Ainda, como está a formação e o mercado de assessoria jurídica? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Raul Amaral é advogado. O convidado é especializado em Direito da Energia e em Direito Administrativo. Raul é diretor jurídico do Centro Industrial do Ceará, SIC, e consultor jurídico das Federações das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC. O advogado também atua nas áreas do comércio e serviços. O entrevistado é sócio fundador do escritório R. Amaral Advogados. E é com o advogado Raul Amaral que converso no programa de hoje. Doutor Raul, muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Erivaldo. Também é uma honra para mim, receber esse convite, estar aqui podendo contribuir. Queria agradecer muito a você por esse programa que é tão prestigiado pelo nosso público cearense. Muito obrigado. A gente, antes de começar aqui gravando, a gente comentava sobre os desdobramentos, e o impacto que um problema numa grande operadora, fornecedora de energia, distribuidora, como no caso da Enel, impacta no dia a dia das pessoas, do cearense, Tanto é que a Assembleia Legislativa foi chamada a fazer uma investigação através da chamada CPI da Enel, E o senhor é um dos consultores nesse colegiado. Eu gostaria que o senhor apresentasse, do ponto de vista jurídico, de que estamos falando quando falamos da CPI da Enel, doutor Raul. Bom, muito boa pergunta. Primeiramente, é uma CPI que ocorre num momento delicado. Num momento delicado em que a Enel anuncia a venda para eventuais compradores. Então, a CPI, nesse momento, ela pode, ao mesmo tempo, estimular a venda, mas desestimular, de acordo com os problemas que apresenta, um possível comprador interessado nessa distribuidora de energia. A CPI é relatada pelo deputado Guilherme Landim, presidida pelo deputado Fernando Santana, e eles estão com uma tarefa difícil, tanto apurar as realidades que acontecem hoje, muitas delas, Erivaldo, acontecem há muito tempo, não é só recente. Atrasos de obra, atrasos de novas ligações, problemas para energias renováveis com os pareceres de acesso, que toda usina que quer se instalar precisa de uma autorização da concessionária para se instalar. Todos esses problemas, eles acabam acontecendo. E a gente sabe que energia é um gargalo para o investimento no Estado. Do ponto de vista do setor produtivo, com a energia, você desenvolve ou não desenvolve um Estado. Nenhum empresário, nenhum investidor, nenhum empreendedor vai empreender num Estado que tem baixa qualidade de energia, energia cara e ainda um serviço duvidoso. Então, hoje é o grande desafio dessa CPI, mostrar para todos e, ao mesmo tempo, de uma forma que também não desestimule a compra da Enel. Certo. Então, nesse processo que a gente chamaria de uma certa insegurança na questão jurídica e também na operacionalização, a Assembleia fica ali buscando um certo equilíbrio, porque tem de dar uma resposta à opinião pública, ao Ceará, inclusive ao setor empresarial, do empreendedorismo, que está ali precisando, como o senhor falou,
da energia, né? E aí a Enel se coloca à venda. Esse movimento de mercado, de alguma forma, inibe a CPI da Enel na sua avaliação? Não, ela não inibe porque existe um dever precípuo dos deputados, né, como qualquer congressista, né, um dever precípuo de zelar pelo interesse do cearense. Né? Nós temos aí um dilema, não uma inibição. Precipuamente, principalmente, eles vão demonstrar e evidenciar as falhas. E como qualquer CPI, ao final, ao relatório final, haverá os encaminhamentos porque não tem poder de polícia, haverá os encaminhamentos para o Ministério Público, para que ele adote, se entender prudente e necessário, adote as medidas judiciais cabíveis. Então, eu acho que não inibe, até porque, é muito importante falar, os deputados que estão envolvidos nessa CPI estão obstinados na melhora do serviço, na representação correta dos seus eleitores. Então, eles não têm esse perfil, têm um perfil realmente sério que vai investigar e vai chegar a uma conclusão final. Os entrevistados, eles já, na CPI, eles já demonstraram muitas realidades que são colocadas. E um grande dilema que ficou é se há realmente alguma falha no planejamento estratégico dos dirigentes que não ficam aqui no Brasil, dos dirigentes italianos, se há alguma falha no planejamento estratégico com relação às empresas que estão no Brasil. Foi muito bom esse gancho que o senhor deu agora, doutor Raul, porque eu ia justamente abordar o senhor nesse sentido. Se a gente fosse destrinchar alguns itens principais ali que estão nessa provocação, né, da CPI da Enel, a gente começaria por onde? Seria mais questões relacionadas a empresas, ao direito do consumidor, à qualidade da energia propriamente? Ou seja, como que a Enel está sendo destrinchada na CPI do ponto de vista da prestação de serviço? Existem várias vertentes que são prejudicadas e eu não conseguiria definir qual é a mais prejudicada e que segmento é mais prejudicado. Mas eu nomearia alguns pontos importantes. O empresário ele é prejudicado à medida que ele chega no estado do Ceará e precisa de uma ligação nova como consumidor da própria Enel. Ele precisa de uma ligação nova ou ele precisa de obra para fazer aquela ligação, para instituir aquela carga, o atendimento à carga que ele necessita para a indústria, o comércio que ele tem. Esse é o primeiro ponto. Puxar um cabo trifásico, construir uma subestação, etc. Mudar o medidor, se for necessário, e construir uma subestação, ou puxar cabos e posteamentos. Né? Então, ele já começa a ter essa vertente de prejuízo. A energia renovável tem prejuízo por quê? Porque não há que se pensar, e estamos falando de geração distribuída, né, que é uma geradora limitada com relação à sua produção, né, você tem uma diferença entre micro e mini geração distribuída, então você tem a geração distribuída que precisa de um parecer de acesso da concessionária para acessar a rede. Lembrando que o acesso à rede de distribuição é um direito garantido na regulação. Então, eu não posso necessariamente limitar ou prejudicar ou extrapolar os prazos de acesso. E, por fim, e mais vulnerável dessa história, o consumidor final, o consumidor pessoa física, o consumidor leigo, que não entende de energia, que não consegue ler uma fatura de energia e entender quais são os gargalos ali, se os tributos estão bem cobrados, se a prestação de serviço está ok. Se a medição está dentro. Se a medição está dentro, quantos checam a medição, né? E eu estou falando de consumidor baixa renda, muitas vezes. Eu estou falando de consumidor que, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, está começando a definir e exigir dentro das unidades, né, a energia solar. Como é que um consumidor de faixa 1 ou 1,5 vai poder entender a questão da compensação de energia? Como é que ele vai poder entender? Então,
todos esses são prejudicados por toda essa gama de serviços. Você imagina, então, que se eu quiser aumentar a minha... E os consumidores empresários que estão também, que precisam, ou por um incremento da produção, aumentar a sua carga. Para aumentar a sua carga precisa de obra, ponto, entrou na fila. Aí começa, e os prejuízos e os caminhos de prejuízo são os mais diversos. Desde, por exemplo, o seu pedido, que tem de 30 a 60 dias para ser atendido, por exemplo, se não tiver obra, se tiver obra, esse prazo pode ser ainda maior, né? Ele consegue ser atendido ou não dentro desse prazo. E aí começa, o nome Erivaldo está errado, está faltando o O no final, aí volta e recomeça o prazo. Ah, está, na verdade, faltando um acento no nome, ou falta uma foto do poste. Não existe na regulação nenhuma exigência nesse sentido, e muitas vezes isso acontece. Ou seja, algo que deveria ser num prazo curto, mais razoável possível, vira um dilema, vira uma via crucis, né? Vira uma via crucis e ainda, né, sem garantia. A gente tem ainda as questões exorbitantes. Recentemente na CPI tivemos a visita do Rodrigo Sawaia, que é o presidente da Absolar. Rodrigo Sawaia trazia um caso encontrado, ele não divulgou o nome, até para preservar o nome do empresário. Ele dizia que a instalação de 1 mega era uma usina solar de 1 mega, ou seja, uma obra relativamente pequena. Para cada mega existe uma estimativa de 4 milhões, né? Para instalar 1 mega, veio um orçamento da Enel de 233 milhões. 350 milhões, sendo que a Enel contribuiria com 120, a distribuidora contribuiria com 120 milhões e ficaria para o consumidor 233 milhões. É surreal. É totalmente inviável. É surreal. Assim, ele dizia na fala dele, não sou eu que estou dizendo, ele dizia, gostaria que esse aqui fosse um caso isolado. Mas eu tenho também, para a instalação de 1 mega, orçamentos de 70 milhões, de 30 milhões e de 20 milhões. Será que realmente como é que eu vou checar, eu leigo, vou checar se o cabeamento necessário, a construção de 2 subestações, se realmente é necessário, será que é isso mesmo? Como é que eu vou checar isso? Exatamente. Né? Doutor Raul, tem uma questão de fundo que eu queria que o senhor comentasse, que é o seguinte, quando a gente teve a privatização da então Coelce, que veio, né, ao longo do tempo, e hoje nós temos aqui a Enel, existiu, até por conta de previsão em contrato, um acompanhamento dos órgãos reguladores. Não estou falando apenas da ARCE, mas da própria ANEEL, etc. A gente pode dizer ou apontar que houve um trabalho aquém do que deveria ser feito para que a situação chegasse ao ponto que chegou? Existe um convênio firmado entre a ANEEL e a ARCE, né, para uma cooperação na fiscalização. Só que esse convênio é muito engessado. Esse convênio precisa ser revisto e maiores poderes. Eu não falo só da ARCE, não. Falo das agências reguladoras locais. Sim. Elas precisam, nas agências regulatórias locais, ter maior liberdade para fazer as suas fiscalizações. A ARCE hoje, sobre a presidência do meu querido amigo Hélio Winston, ela está muito engessada. Ela não consegue avançar para além daqueles limites muito restritos estabelecidos nesse convênio. E a ANEEL, por sua vez, também vem evoluindo com relação à prestação do serviço. A prestação do serviço que ela presta à sociedade como agência reguladora. Sim, claro. Né? Então, você tem uma atuação também, por outro lado, das distribuidoras, pela ABRAD, pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia, muito ativo em relação à ANEEL, muito ativo, muito forte. Né? E a gente tem também, né, algumas questões que precisam ser enfrentadas. Será que é bem-vinda a contínua migração de ex-diretores da ANEEL, e eu não estou falando de todos, para a diretoria de distribuidoras de energia?
Será que isso é salutar? Pode haver aí um conflito de interesses, né? Não há, Não? no momento, se não é ilegal, pelo menos eu reveria isso do ponto de vista da moralidade administrativa. O senhor diria colocar uma espécie de quarentena ali entre o Essa mandato na quarentena, ENA e... essa quarentena existe, mas com certeza, imagina, será que, e eu não vou, repito, não estou Sim. falando que isso acontece Sim. com 100% da diretoria, estou falando que muitos diretores migraram para as distribuidoras após saírem da ANEL. Será que se ele fosse um diretor da ANEL, ferrenho, lutador, que desagradasse muitas vezes os interesses da distribuidora, porque ele zela pela legalidade, claro. ele zela pelo princípio da legalidade, pela constitucionalidade dos atos que ele pratica. Será que se ele fosse um ferrenho, uma estaca para a defesa dos consumidores? Que cumpre o papel, né? Será que se ele fosse assim, identificado pela distribuidora como um antagonista aos interesses da distribuidora, aos interesses muitas vezes que não são legais, interesses econômicos? Sim. Será que ele fosse um antagonista a isso? Será que ele seria chamado para dirigir uma companhia de energia? Né? Não sei, mas no mínimo isso acende uma luzinha amarela. É verdade. E também que nos traz aí algumas lições que a gente precisa aprender até para que esse conceito de privatização, de concessão, ele não fique maculado por experiências tidas como ruins. Às vezes é um caso isolado, mas que acaba repercutindo nesse universo maior de parcerias público-privadas, privatizações, etc. E é justamente sobre isso, doutor Raul, que eu vou conversar com o senhor depois do intervalo, tá bom? Muito obrigado. Tá bom. Portanto, a gente volta já depois do intervalo aqui com o advogado e consultor jurídico Raul Amaral, aqui conosco no programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado o advogado e consultor jurídico Raul Amaral, aqui conosco discutindo aí alguns aspectos ligados a parcerias, concessões, privatizações, que é o caso aqui em tela da Enel, que está aí sendo objeto de uma CPI na Assembleia Legislativa. Doutor Raul Amaral, quem quiser lhe encontrar, lhe seguir nas redes sociais, o endereço de internet do escritório do senhor, como é que faz? Obrigado pela oportunidade da propaganda. Né? Minhas redes sociais vão, seja o Instagram, no Raul Amaral JR, né? E também R Amaral, também pode procurar www.ramaral.com, né? As comunicações todas podem ser colocadas, inclusive lançamentos de dúvidas, né? Nós respondemos. E aí também meu e-mail raul.amaral@ramaral.com. Muito bem, daqui a pouco a gente repete para quem ainda não anotou. Claro. Doutor Raul, antes da saída para o intervalo, a gente deixou aqui no ar, né, uma provocação sobre aprendizagens, né, desses processos. A gente está falando de 98, quando a então Coelce foi privatizada. De lá para cá, a legislação amadureceu, a sociedade também colocou um olhar diferente ali sobre algo que à época era quase um palavrão, né, privatização, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, etc. O que a gente tirou de lição de lá para cá sobre privatização de maneira geral e também pegando um pouco aí o case da Enel? Muito boa pergunta, Erivaldo. Eu diria que se não privatizasse o setor naquele momento, ele entraria em colapso. Então, a privatização, ela não pode ser tirada pelos exemplos dificultosos. Ela tem que ser tirada pelos êxitos. Nós temos aí um crescimento demográfico absurdo. Nós temos programas como Luz no Campo, Luz para Todos,
que só foram possíveis de serem levados a efeito por conta da abrangência e dos investimentos. Dos investimentos privados, né? Privados. Uhum. É impossível eu pensar numa Coelce estatal daquela época com o tamanho que tem hoje. É impossível. Eu não conseguiria atingir as metas e atingir a exigência da demanda se ela ainda fosse pública. Entendi. Né? E isso nos leva àquela ideia de que a Enel, com tantos problemas, deveria ser reestatizada. O senhor vê sentido nessa proposta, nessa ideia? Só veementemente contrário. Veementemente contrário. Isso embora alguns cogitem, na verdade, são aqueles que não vivem o setor elétrico, são aqueles que muitas vezes são prejudicados, efetivamente, mas é mais importante que eu tenha uma fiscalização efetiva, que eu tenha exigência do cumprimento de metas e exigência de um planejamento estratégico que seja aderente ao interesse, né, da sociedade brasileira, do que eu entender que o poder público vai exercer o seu papel melhor que a iniciativa privada num segmento que, na verdade, ele se desenvolve de forma exponencial. Entendi. Né? Hoje, as energias renováveis, só para completar a resposta, as energias renováveis hoje, no seu desenvolvimento, não seriam absolutamente pensadas se não fosse efetivamente, né, levadas a efeito pelo setor privado. Entendi. Como se fala às vezes na política, aquela imagem, vamos eliminar o carrapato e preservar a vaca, né? Exatamente. É exatamente isso. Eu acho que é muito importante que as privatizações sejam entendidas como inevitáveis, sejam porque o mundo exige, né, que a energia se desenvolva com a absolutamente menor emissão de gases de efeito estufa. Entendi. Isso é uma exigência mundial. É verdade. Esses tempos novos que o senhor traz aqui como gancho, doutor Raul, está exigindo uma movimentação muito forte do setor privado para a regulamentação dos chamados players, né, de mercado, a atuação, inclusive de capital externo, etc. O Estado brasileiro, ele está maduro o suficiente para fazer uma regulamentação que não engesse os contratos e que dê, ao mesmo tempo, a oportunidade para que o Brasil, e no caso específico o Ceará, seja um grande produtor de energia renovável? A regulação ela está acontecendo. Em 2020 e 2022, 2023, nós tivemos um marco legal importante para as renováveis, importantíssimo para as renováveis. Né? Existiu uma indefinição e uma insegurança jurídica muito grande naquela época, mas ainda há muita coisa que precisa ser regulamentada. Vou dar um exemplo só para as energias renováveis. Né? Você tem muitas distribuidoras que entendem a energia renovável como um concorrente. Se eu vou produzir a minha própria energia, então eu deixo de consumir energia da distribuidora local. E eu seria um concorrente para esta. Há outras distribuidoras que entendem que a assessoria na prestação de serviço é o futuro, é o serviço que eu estou vendendo, não a energia, seria o futuro para a energia. Se você perceber, né, Minas Gerais, ele saiu na frente. Para eu ter aqueles que nós falamos no bloco passado, os pareceres de acesso tão fundamentais para ligar em novas usinas. Minas Gerais, por exemplo, ela publica um mapa de calor de toda a área de concessão para aqueles solicitantes entenderem aonde a rede está mais ou menos congestionada e aí pedir o seu parecer de acesso. Isso é quase uma caixa preta nas demais distribuidoras. E Minas sai na frente. Por quê? Porque elas não querem revelar. E por que não querem revelar? A justificativa que elas dão, Erivaldo,
é que há constante mudança na topografia, a constante mudança nos pedidos de ligação, na densidade da rede, de usuários da rede, e essa constante mudança faria com que aquele mapeamento ficasse defasado. Mas eu posso dizer que aquele mapeamento é de tanto a tanto. Exatamente. E aí eu estabeleci uma fotografia, nem que seja parcial, daquele momento, daquela estrutura, daquela rede naquele local. Perfeitamente. E isso facilitaria os pareceres de acesso. Exatamente. Inclusive, sobre isso, doutor Raul, há algumas semanas, coisa de 2 meses por aí, nós tivemos um apagão no Brasil, né? E aí veio a ordem para que alguns parques eólicos aqui fossem desligados, porque estaria causando instabilidade do fornecimento da energia produzida aqui, levada para o Sudeste. Quer dizer que é realmente algo que precisa ficar mais claro, né? Sem dúvida alguma, chegou-se a ventilar que a culpa desse apagão seria as renováveis. Exatamente. E em absoluto. Exatamente. As renováveis não têm qualquer participação nisso. Uhum. Há uma deficiência do operador nacional do sistema na leitura e comunicação dos dados. Essa deficiência foi a responsável pelo apagão, já definido em relatório. Isso, né? Exatamente. Longe de qualquer... Imagina, as energias renováveis são a solução do futuro da emissão de baixo carbono. Como é que elas podem ser responsáveis pelo blackout, né, numa cidade ou num país ou num estado em que tem a sua matriz hídrica como 50% da matriz nacional? Hoje, só um dado para você ver como a energia renovável cresceu, ela antes de 2012, no início lá, quando se começou a falar sobre os primeiros parques solares, os primeiros parques eólicos, os solares então, a energia fotovoltaica representava 0,5% da matriz. Hoje representa 15% da matriz, com 50% da fonte hídrica. Eu nunca vou abandonar a fonte hídrica, nunca vou, mas cada vez mais, com o aquecimento global, com o efeito estufa, cada vez mais essa sazonalidade da altura dos reservatórios, né, da quantidade de água, ela exige uma fonte complementar eficiente. Entendi. Doutor, a gente está falando, em nível de Brasil, de um mercado bilionário e o mercado trilionário, se a gente for colocar toda a pauta em nível planetário, né? Portanto, estamos falando de muito interesse econômico, né? Aí vem a provocação. É possível que esteja havendo aí essa disputa de mercado e também disputa política, ao ponto de, por exemplo, culpar a energia renovável por um apagão? Isso faz parte desse jogo de reserva de mercado? Quem está com a energia convencional, vem os grandes investidores, de alguma forma ameaça, à medida em que você vai diversificando, você vai perdendo o monopólio, vai perdendo poder. A gente pode também ter uma leitura a partir daí? Excelente pergunta. Hoje nós temos o grupo econômico da Enel, como outros grupos econômicos, CPFL, empresas laterais que também lucram com a exploração, ou não do serviço, porque o serviço é concedido, mas de serviços paralelos. Né? Aqui no Ceará nós temos a Enel X, no Rio de Janeiro, né, que atua em outro segmento, como também, por exemplo, nas energias renováveis, em fontes solares, em geração distribuída. Existe também uma busca de novos atores dentro do cenário global que vão comandar. A Enel é uma empresa mundial. Isso. Né? Nós temos, né, várias empresas na Espanha, e dessa Espanha também é uma empresa, né, mundial. Temos a Chilectra, temos, enfim, temos várias empresas que disputam o cenário global. Né? Então, como eu disse, existe aquelas distribuidoras que entendem a energia renovável como o futuro, complementar, adicional, que pode compor o seu mix de compra de energia. Existem aquelas que entendem que não, que estão tirando mercado. Né? E hoje isso fica cada vez mais evidenciado, né, se a gente procurar uma razão para as dificuldades que são enfrentadas
para as energias renováveis, por exemplo, para os pareceres de acesso. Entendi. Mas, de qualquer forma, tudo leva a crer, e a realidade está impondo isso, que a quebra do monopólio é um caminho sem volta, né? A diversificação é a pauta que vai colocar essa distribuição, esse consumo de energia em qualquer escala, né? Quando foi criado o Mercado Livre, Evaldo, a intenção era que fizéssemos como fazem outros países do mundo. Você dá um telefonema e diz assim, eu não quero mais ser cliente da distribuidora A, quero ser cliente da distribuidora B. Quero comprar energia do fornecedor de energia X, e fazia isso através de um telefonema ou de isso foi pensado lá atrás. Entendi. E cada vez mais isso foi postergado por conta desse monopólio. Entendi. É basicamente, para a gente fazer justiça com esse tema privatização, é basicamente o que acontece na telefonia, né? Você está ali com uma operadora X, você diz, olha, não quero mais, a partir do próximo mês vou para a operadora tal, assim como também a internet. Quer dizer que a energia deveria funcionar mais ou menos comparativamente a esses dois outros setores, como se fosse uma telefonia ou um provedor de internet? Para você ter uma ideia, a portabilidade é coisa recente. É verdade. Nós tivemos várias operadoras de telefonia, né? E a portabilidade aconteceu a coisa de não muitos anos. Antes você não mudava de operadora porque não queria perder o número, né? Porque não queria perder o número. Hoje você pode mudar com o seu próprio número. Né? Então, nós entendemos que existe um esforço, né, da área técnica para efetivar essa mudança. Existem gargalos regulatórios que precisam ser revistos. Por exemplo, as obras de fornecimento de energia, as obras de aumento de carga, as obras de ligações novas, muitas vezes são obras que são feitas são custeadas e são demoradas para atender determinado consumidor. Exatamente. Eu não posso, por exemplo, entender que eu faço uma reserva de compra de energia que está limitada àquele meu limite de expansão de crescimento. Entendi. Entendeu? Se eu não entro nesse limite de expansão de crescimento, quando você chega, a energia precisa, para o seu aumento de carga, precisa haver energia, entendeu? Para lhe fornecer. Então, toda essa questão é mais demorada e mais complexa do que o setor de telefonia e de internet. Exatamente. De qualquer forma, estamos falando de investimentos que, como a gente colocou aqui, a gente pacificou a seguinte questão: sem investimento não há a ampliação para a demanda que hoje o Ceará tem, falando aqui apenas de Enel. Isso significa dizer o quê, doutor? Que nós estamos na reta final de um contrato de concessão da Enel, e é exatamente agora que acontecem esses problemas, né? Isso, o que a gente tira de lição daí? É de que os contratos eles devem ser cumpridos rigorosamente, independentemente do estágio, se é início, meio ou finalização do que está lá escrito? A regulação é clara. A prestação de serviço precisa ser módica, precisa ter uma tarifa módica, precisa ser adequada. E a prestação de serviço precisa ser atualizada, então eu preciso ter, com relação àquele custo, o melhor serviço que pode ser prestado. Isso é uma exigência regulatória. Exato. Eu não posso fugir disso em hipótese alguma. Independentemente da altura do contrato, né? Porque fica aquela sensação de que... Está acabando. Inclusive está na imprensa, está finalizando o contrato, vamos se colocar à venda, o que vier aí da CPI já não vai meio que ser com a gente. Fica um pouco essa ideia no ar, né? Mas estão se discutindo agora as renovações dos contratos de concessão. Né? Então, as regras estão sendo discutidas e colocadas em cima da mesa para a renovação dos contratos. Quem, na verdade, substituir a Enel aí dentro de um processo, ou se vai ser mantida a própria Enel, vai estar à luz de um processo de renovação. Eu não posso pensar... por exemplo, eu fui membro do Conselho de Consumidores, representando a Federação das Indústrias, né, que teve como titular o Joaquim Rolim, que hoje está no governo, né, secretário de Energia da Câmara Setorial, e ainda, já desde aquela época em que eu estava no Conselho de Consumidores,
mensalmente a gente tinha uma apresentação da antiga Coelce, depois Enel, sobre a realidade dos prazos, seja para ligações novas, seja para obras de aumento de carga, seja para solicitações de atendimento, pedidos de religação. Então, a gente tinha todo esse mapeamento apresentado para o Conselho de Consumidores. Entendi. E desde que o mundo é mundo, que eu me entendo por gente, dentro da concessionária, né, dentro do Conselho de Consumidores, isso era um problema. Isso era um problema, já há muito tempo. Muito bem, ficou bastante claro. Vamos fazer mais um intervalo, tá bom, doutor? Daqui a pouco a gente volta com Raul Amaral, ele que é o nosso entrevistado de hoje aqui no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho. Aqui no programa Política recebemos hoje o advogado Raul Amaral, que, como o nome já entrega, é sócio fundador do escritório, que é uma grife no mercado local, R. Amaral. Mas antes de o senhor falar sobre o escritório, doutor Raul, como que ele encontra nas redes sociais, na internet? Bom, Erivaldo, você pode ver no Instagram, no meu Instagram, né, Raul Amaral JR, pode encontrar também no www.ramaral.com e também pode se comunicar comigo, tirando qualquer dúvida, através de raul.amaral@ramaral.com. Nós estamos todos disponíveis. E como a gente falava aqui no intervalo, e o escritório físico, né, na Santos Dumont, aqui em Fortaleza? O escritório físico fica na Santos Dumont, 2456, no edifício Corporate Plaza, fica bem na esquina com a Nunes Valente, em frente à Drogazil. E nós lá temos, né, 3 andares de instalações, né, e atendemos todas as áreas do direito empresarial. Né? Isso do setor público também, setor privado? Nós atendemos, por exemplo, né, você estava falando de PPPs antes, sim. Né? Nós atendemos, por exemplo, a PPP da Energia de Fortaleza, né, que visava o atendimento aos edifícios públicos. Né? Atendemos aí a PPP dos Espigões da Beira-Mar, né, que foi vencida pelo consórcio formado pelo Beach Park e formado pelo Social Club, né, que é o Santa Grelha, conhecido, né, nosso. Né? E nós temos uma área, todas as áreas para o direito empresarial. Entendi. Atendemos também, não fazemos direito eleitoral, não fazemos atendimento para prefeituras, não temos clientes de prefeitura, só iniciativa privada. Entendi. O mercado local, alguns dizem, até por conta da quantidade de operadores do direito, né, como os advogados costumam se denominar, está saturado, ainda tem demanda, depende da formação do profissional. Pela sua experiência, qual é o raio-x que o senhor faz desse mercado hoje? O bom profissional, ele tem lugar em qualquer espaço, né? Nós iniciamos o escritório em 2004, nós éramos 5 advogados, né? E hoje nós somos 100 advogados, nós somos 80 estagiários, né? Temos 230 pessoas na estrutura, estamos em 3 andares, né, de um edifício grande. Sim. Né? E eu posso afirmar a você, meu amigo, que a disponibilidade do advogado e a linguagem do advogado para o empresário ou para o seu consumidor, ele precisa ser clara e precisa atender à expectativa daquele consumidor. Por exemplo, quando eu cheguei no estado do Ceará, como eu já disse aqui, eu chefiei o jurídico da companhia de energia, eu tinha muita dificuldade em acessar os advogados, né, que prestavam serviço. Emissão de relatório, então faz um relatório, demorava 4 meses para sair um relatório. E aí, o que aconteceu? Um valor de R. Amaral é a disponibilidade e
se você me liga no final de semana, é claro que o seu problema é grave. Então eu não vou atender. É quase impensável que um advogado no final de semana desligue o seu telefone. Isso não acontece em Herrera. Funciona como se fosse repartição pública, né? E não são todas as repartições que se desligam, né? Eu dizia que se eu ligasse para o escritório naquela época e atendesse a secretária eletrônica, eu diria, muito obrigado, você acabou de perder a conta da Google. É verdade. Agora tem um corre-corre aí com muitas faculdades, dizem que em cada esquina, etc. A OAB tenta ali fazer um equilíbrio entre ofertar essas vagas, né? Pelo menos assim, ficar ali operando no mercado e também se preocupa com a qualidade, né, dos cursos. Nós temos curso de direito de mais ou de menos? Uma coisa são os cursos de direito, a outra coisa é o filtro obrigatório que a OAB faz com o exame de ordem. O exame de ordem não é fácil, não é tranquilo. Resolvo tranquilamente, não é assim. Precisa estudar, precisa se aperfeiçoar, precisa ter feito realmente um curso. A OAB faz um papel com relação a essa exigência. E há quem diga que há cursos demais. Mas eu posso dizer que, além das tradicionais, históricas, Unifor e Federal, aqui no nosso estado, várias outras universidades e faculdades têm se destacado, principalmente aquelas que são decorrência de colégios já renomados. Né? A Unicet, a Unicristos. Né? Exatamente. Então, tem grandes professores, eu tenho muitos colegas, né, que dão aula nessas universidades e nessas faculdades e não deixam nada a desejar para as tradicionais. Entendi. No caso aí, juntando esse perfil universitário do Ceará e também grandes escritórios como esse do senhor, significa dizer que o profissional ele não passa vexame fora do Ceará, digamos assim, né, quando vai atender um cliente de fora, né? Não, veja só. Nós temos um programa de estágio muito eficiente, né, desenvolvido em Herrera. E na nossa prova de seleção na Unifor, para estagiários, né, porque nós temos uma cultura muito própria, cultura de compromisso, de disponibilidade, de transparência, né, são valores que a gente tem dentro da nossa cultura. Claro. Né? Por isso, né, tivemos um baque para a nossa cultura, né, com a pandemia, quando tivemos que nos afastar daquele contato pessoal e desenvolver uma outra forma, como o mundo teve. Sim. Desenvolver uma outra forma. Mas eu estava falando sobre o nosso programa de estágio. Nosso programa de estágio, na prova de seleção da Unifor, tem 700 inscritos, às vezes para 2, 3 vagas. Né? Então, você imagina as 50 primeiras provas, ou as 20 primeiras provas, são de estagiários que falam 2, 3 idiomas. Né? São estagiários diferenciados. Então, nós preferimos, realmente em R. Amaral, nós preferimos investir no estagiário da nossa cultura do que trazer um advogado pronto que não se alimentou da nossa cultura e precisa dar uma formatada, uma reformatada no entendimento da prestação de serviço jurídico. Exatamente. A gente está falando, portanto, de uma cultura corporativa que aquele iniciante vai construir dentro da própria empresa, né? Que já não chega ali, às vezes, com alguns vícios, né? Digamos assim. Sem dúvida alguma. Veja só, olha que coisa interessante. Você chama, normalmente, um grande escritório ou um advogado para você contar o seu problema empresarial. Vamos supor que você seja do segmento de alimentos, tá? E aí você precisa começar a explicar para ele o seu problema como se ele não entendesse o seu segmento. Entendi. Né? Os grandes escritórios, e eu posso dizer que nós somos precursores disso, é fundamental que a gente entenda a linguagem daquele cliente. Que a gente fale, por exemplo, no setor têxtil, saiba a diferença entre uma tecelagem e uma fiação, saiba o sistema tributário daquele segmento, saiba o acordo coletivo, para que o empresário, quando sente e fale com você, ele sinta que ele não está perdendo tempo. Exato. Ele sinta que eu conheço os players dele,
conheço os players daquele segmento e Os posso entender stakeholders ali. stakeholders e posso entender com mais facilidade o problema dele. Exatamente. É um pouco, de uma forma resumida, aquela ideia, né, de que você, quando procura uma consultoria, você quer, no mínimo, que aquele consultor entenda a sua dor, né? Sem E dúvida, sem falar uma linguagem apropriada, fica difícil, né? sem dúvida alguma. Por exemplo, entrou um cliente novo em R. Amaral. Primeira coisa que nós fazemos é pegar a equipe que vai atender aquele cliente, fazer uma visita dentro do cliente. Eu preciso entender como é que é a linha de produção dele, ou como é que ele entende o serviço dele, como é que ele forma o preço dele, porque eu tenho um dever de confidencialidade, né, já com aquele cliente. Então eu preciso entender qual é a dinâmica dele. R. Amaral está em vários segmentos. R. Amaral está no segmento metal mecânico, R. Amaral está no segmento de alimentos, né, com grandes players do setor de alimentos, principalmente da parte do trigo. Né? R. Amaral está com clientes na área de energia, né, com grandes players da área de energia. R. Amaral está na área, por exemplo, de transporte, com grandes players do transporte, e R. Amaral está frontalmente e quase que abrangentemente no segmento da construção civil. Né? Nós somos consultores de entidades de classe, como o Sinduscom, como Coopercom, como CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, né? Sem aqui detalhar o tipo de serviço, até porque eu tenho esse dever de confidencialidade, mas a gente representa o segmento imobiliário por diversas frentes. Entendi. E a atuação, para a gente fechar esse ponto, uma atuação que deixe a desejar em um desses segmentos, fatalmente contamina, né, a reputação profissional nos demais, porque o mercado funciona basicamente assim, né? O setor que vai contratar, ele é muito bem informado sobre a dinâmica e a performance daquele consultor, daquela empresa, daquele escritório, né? A gente trata o seu caso como artesanal, apesar de ter uma linguagem, né, de firma jurídica. Você imagina, por exemplo, você vai contratar para os seus diversos segmentos da sua vida. Você vai contratar 10 advogados, um tributarista, um trabalhista, um isso, um aquilo para a sua vida, ou você vai concentrar dentro de uma firma jurídica que pode atender dentro daquele universo e pode acessar, aquele seu ponto focal pode acessar várias áreas. Imagina a economia de tempo que você tem. Então essa é a tônica que fez com que a Amaral se desenvolvesse tanto, de 5 advogados para 100 advogados, né? No intervalo de 15, 16, 18 anos, que nós vamos fazer aqui 19 anos. O senhor disse que não atende a gestões públicas municipais. É um critério, demanda, por que não atende prefeituras? Veja só, nós temos muitos litígios do segmento da construção civil contra prefeituras, né? Nós temos muitos litígios na parte de licitações e contratos públicos contra o Estado. Então é muito complicado eu ter um escritório, e aí nós temos um dever ético e absolutamente um conflito de interesse. Afastar os conflitos, né? Afastar os conflitos de interesse, até porque eu vendo credibilidade. Se eu fizer uma, como se diz na linguagem jurídica, uma Chinese wall, né, uma parede chinesa, para que esse lado eu atendo o poder público e esse lado eu ataco o poder público, realmente o cliente vai ficar em dúvida. Fica esquizofrênico. Fica, né? esquizofrênico, o cliente vai ficar em dúvida, né? Será que ele está do meu lado ou ele está puxando para quem paga mais ou para o lado... Então nós temos esse compromisso de confiabilidade, né, muito latente no nosso escritório. Perfeito, doutor Raul. Voltando aqui ao nosso ponto de pauta principal, para a gente ir se encaminhando aqui para a reta final do programa, na avaliação do senhor, do ponto de vista da experiência e da consultoria que o senhor está dando ao escritório, à CPI da Enel, na Assembleia Legislativa, qual o legado, se colocarmos nesses termos, que essa comissão de inquérito vai deixar como aprendizado para a sociedade, para a própria Assembleia? Bom, primeiramente eu queria destacar o dinamismo empreendido por essa CPI através do seu relator, deputado Guilherme Landim, através do seu presidente, deputado Fernando Santana, né? O dinamismo que ela está e a seriedade com que ela acolhe as informações.
né? Isso é realmente admirável. Eu que estou dentro dessa discussão, eu consigo perceber, né, esse compromisso. Entendi. E o legado que pode deixar, indo diretamente ao ponto, né, às vezes falhas regulatórias que estão sendo identificadas agora, como, por exemplo, o mapa de calor. A ANEEL pode estabelecer... Igual tem em Minas. Né? Igual tem em Minas. A ANEEL pode estabelecer isso como um critério nacional. Sim. Os distribuidores precisam informar, né? O dever de informação é um dever também constitucional, claro, e também regulatório. A distribuidora tem que informar necessariamente. E aí, se eu publico, torno pública a lista de pareceres de acesso, é muito mais fácil eu fiscalizar, claro, quem pula aquela lista, por que um é atendido, por que o outro não é atendido, porque, na verdade, é por ordem de chegada. Se eu chego e atendo esse, logo depois eu vou atender aquele e exatamente, perfeitamente. E outra, que isso pode ser convertido em credibilidade, porque transparência gera credibilidade para a própria Eno, né? Isso é bom para a distribuidora. Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque ela não fica à mercê de ilações, de pensamentos e desconfianças. Legal. Quando você deixa uma coisa em aberto, necessariamente você fica a critério da sua imaginação o que pode estar acontecendo. Exatamente. Quando você mostra cara, crachá, está transparente, está ali a demonstração. É bom para o consumidor, é bom para o empresário, é bom para o investidor e é principalmente e também bom para a distribuidora. Muito bem, Dr. Raul Amaral, foi uma satisfação tê-lo aqui conosco no programa Política, nos estúdios da TV Otimista. Parabéns pela jornada, boa sorte. Vamos aqui para as despedidas finais, querendo, o senhor pode repetir as redes sociais para quem ainda não anotou. Você tem, na verdade, a possibilidade de acessar R Amaral JR no Instagram, né? Você tem a possibilidade de acessar, né, o site do nosso escritório com consultas, e lá tem os e-mails de todos os advogados, www.ramaral.com. Você tem o meu e-mail também, acesso, o consumidor aqui, o seu espectador tem a possibilidade de me mandar um e-mail, raul.amaral@ramaral.com, e a rede social de R Amaral também está clara, né? Você tem aí @ramaral ADV. Né? Perfeitamente. Pois muito obrigado, até a próxima. Tá bom, obrigado. E assim a gente chega ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.